precisam remeter ao período em que está sendo destinado. E, a rigor, todas as profecias do Antigo Testamento que o pré-milenista entende como reino milenar, elas não se cumprem no Apocalipse capítulo 20, mas se cumprem no Novo Céu, Nova Terra, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22. E claro, deixei claro? Ficou clara a argumentação? Sim. Porque eu achava que os 1000 anos estava relacionado ao reinado de Cristo na Terra, Satanás preso e tal, e depois o Satanás é solto, e depois vai tentar de novo, novamente, a igreja. Por que esse imaginário ficou na nossa mente? Porque isso vem dessa perspectiva dispensacionalista, pré-milenista, sobre o arrebatamento secreto, a pessoa é arrebatada. Então, essa perspectiva, sendo ela majoritária na Assembleia de Deus, sendo ela e vindo para o Brasil, e eles tendo sido grandes missionários no que diz respeito à expansão do evangelho aqui, isso ficou dentro do imaginário popular por causa do filme Deixados para Trás, por causa da teologia que foi desenvolvida nesse século XIX, conforme eu mencionei. Apesar, sendo justo aqui com as pessoas, com os dispensacionalistas, existe dispensacionalismo, a forma de concepção dispensacionalista desde a patrística, mas arrebatamento secreto e todos esses outros elementos que envolvem esses aspectos são mais recentes, estão ali ligados mesmo ao século XIX. Tem uma pergunta aqui do chat. Lucas, você tem pergunta para fazer? Não. Você não tem? Uai, que isso, Lucas? Tem uma pergunta aqui do chat aqui que eu achei interessante, que é deixa eu achar aqui, a do Ferreira. Ele mandou assim: pastor, aproveitando o gancho do Emanuel, gostaria de fazer uma outra pergunta. Vou fazer só outra pergunta, viu, Ferreira? Existe cristão de esquerda? Bom, vamos lá. A gente precisa, então, analisar o que é a esquerda, correto? Vamos falar sobre os fundamentos primeiro, e depois a gente fala sobre o ideológico hoje. Acho que fica mais saudável assim. Quem que é o proponente da esquerda, como ela é conhecida? O proponente dela é Karl Marx, certo? Karl Marx, ele era um materialista. Então, ele cria que nós somos apenas matéria. Então, é muito mais do que uma revolução proletariada contra aqueles que detêm o poder. Ele tinha uma cosmovisão materialista e não imaginava que nós, de alguma maneira, somos uma parte material e uma parte material. Logo, para ele, a pessoa Deus, né, o ser Deus, não está sendo levado em consideração. Concorda? Se eu sou matéria e depois que eu morro eu viro adubo, não tem por que eu viver de acordo com os princípios e padrões de um Deus que criou regras, né? Vamos falar aqui da lei moral do Senhor. E o próprio doutorado dele foi nesse filósofo, que hoje tem pouco material registrado, que é esse filósofo que chama Demócrito, que também era materialista. Ele cria que nós somos apenas matéria, que depois que morreu, acabou. O problema é que o desencadear dessa concepção, ela gera aquilo que nós conhecemos como niilismo. Porque eu não tenho sentido na minha vida. Por que eu venho? Eu venho, eu adquiro bens, no caso marxista, né? Eu faço a revolução proletária e depois eu morro e nada, nenhum efeito tem pós-morte. Concorda? É meramente aquilo que nós desenvolvemos aqui na Terra. Então isso foi se desenvolvendo. A França, ela aborda esse sistema ao executar ali os reis, né? Tantos, me recordo agora, mas me fugiu o nome agora daquele que sentava à direita e daqueles que sentavam à esquerda no parlamento. Mas enfim, até o ponto de que as doutrinas e o ensinamento ali elencados, eles vão para a escola crítica de Frankfurt, na Alemanha. A Alemanha, ela então dissemina, junto com outros países, evidentemente, e essa corrente, ela dissemina isso para todos, né, de forma geral, para o conhecimento das pessoas. Então, Adorno, Horkheimer, outros proponentes
dessa ideologia, eles falam assim, ó, para que a célula mata da sociedade ela seja destruída, a família, já que não está sendo, já que a gente não consegue destruir mediante a concepção do intelecto ali, né, ou pela ideologia, a gente tem que destruir de outra maneira, chama marxismo cultural. Eu entro na cultura, eu perverto o sistema cultural, para quê? Pervertendo o sistema cultural, e aí eu coloco aqui, pessoas que hoje, vamos supor, o sexo, né, a parte de gênero. Então a pessoa ela se identifica com o que ela quiser. A pessoa ela se identifica com um animal, a pessoa se identifica com homem cisgênero, mulher cisgênero, homem trans, mulher trans, enfim. Todos esses elementos, junto com outros também relacionados assim, ao cristianismo, ou a ideia de ter um ser que governa a terra, compromete, porque isso gera uma coesão dentro dessa célula mata, que é a família. Então eu vou pervertendo todas essas áreas, cultura, educação, finanças, relacionamentos interpessoais, todas essas áreas eu vou corrompendo. E para quê? Para que haja essa eclosão, instaurado o caos, eu estabeleça o reinado proletário. Entendeu? Qual que é a ideia do marxismo cultural? Então, diante de toda essa exposição, você crê que é esse o ensinamento de Jesus Cristo? Instaurar o caos, perverter valores, destruir a célula principal da sociedade, estabelecer valores que são contrários à palavra de Deus? Sim, então eu te retorno a pergunta, você acha que um cristão ele pode ser de esquerda? Eu retorno a pergunta para o nosso ouvinte, é uma pergunta retórica para os nossos ouvintes poderem refletir a respeito disso. Eu tenho uma pergunta. Você Boa. acha que o anticristo ele está mais propenso à vir da direita ou da esquerda? Essa pergunta é difícil responder. Pelo que você vê o comportamento dos dois polos políticos, Tá. e pelo que você vê do perfil do anticristo, na qual ele vai vir para enganar as pessoas, até os escolhidos. Tá, eu vou falar algumas verdades aqui, com um sorriso no rosto, né? Eu até vejo uma moça, eu vou falar verdades duras de ser ouvido com um sorriso no rosto para você não pensar que é você. Mas tanto direita quanto esquerda hoje acabou ganhando o coração das pessoas, se tornou religião. Isso é uma verdade. Há um grupo militante bolsonarista que tem os mesmos viés, as mesmas, apesar de defender valores, tá? Que aparentemente são cristãos, mas o que está ligado ao coração deles é a cosmovisão deles. Da mesma forma, os lulistas, ok? Então, nenhum desses grupos a gente pode identificar como um grupo sadio, até porque envolve coração, envolve idolatria, envolve seguir cegamente, ainda que a pessoa esteja errada. Entende o aspecto que eu quero te falar? Então, aí, a sua pergunta, você acha que vem de esquerda ou direita? Tanto faz. Porque esses dois polos se tornou tão nocivo para a sociedade que de uma maneira que a gente tem visto hoje, tem adoecido a mente das pessoas. Evidentemente que a gente vê uma maior contrariedade à lei do Senhor na esquerda, a gente vê, né? Mas a direita também tem. Por A exemplo, direita também tem. o pessoal apoia Donald Trump e tal, mas esquece que ele frequentava a ilha do Jeffrey Epstein. Jeffrinho lá, junto com o Bill Clinton. P. Diddy, né? O P. Diddy, enfim. Então, tipo, pois é. procedência duvidosa. Você concorda que nós falarmos assim, a direita ou a esquerda, até porque ele era democrata antes. Ele era, exatamente, hoje ele é republicano, mas ele era democrata antes. Então você concorda que eu afirmar se vai vir da esquerda ou da direita vai ser temerário da minha parte? Pois é, porque assim, eu vejo muita lógica, na minha opinião, eu vejo muita lógica o anticristo vir da direita, porque o anticristo, ele primeiro, para ele ser o anticristo, você pode até ver se você discorda dessa teoria. O anticristo, ele tem que ter sido cristão antes.
para ser o anticristo? Você acha que isso é uma verdade? Porque eu vejo, tem teólogos que pregam isso e eu acredito nessa teoria, de que o anticristo, ele praticou apostasia para ser anticristo. Isso se comprova? Depois você me responde essa pergunta. Aí qual que é a minha pegada? Porque eu acho que a direita, o anticristo vai surgir da direita. Porque a esquerda, partindo do pressuposto que a esquerda já está na iniquidade por conta da sua ideologia, ela já está perdida. Então, quem o inimigo, quem o dragão, o Satanás, o diabo precisa enganar? Ele precisa enganar quem acredita em Jesus Cristo. Que nem você pontuou, as pessoas, os bolsonaristas